Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cristiano Molica, engenheiro e gerente técnico da Instruterne, e hoje teremos a quinta dica de mestre com o mestre Marcos Domingos. Fique ligado, já se inscreve no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo deixa aquele like. Hoje iremos falar sobre o assunto de níveis equivalentes de ruído. É com você, mestre. Por iniciativa da Instruterne, nós estamos apresentando a você o nosso Dica de Mestre número 5 e hoje nós vamos tratar sobre níveis equivalentes, né? Essa ideia de equivalência é uma ideia que nós temos aqui no nosso dia a dia, não é? E que a gente compara sempre A com B, não é? E dizemos se eles são similares ou não. Vamos pensar em figuras geométricas. Um cubo é equivalente a uma esfera? Depende. Pode ser em volume? Pode. Ambos podem ter o mesmo volume. Pode ser em massa, peso? Podem. Ambos podem pesar a mesma coisa. Outras vezes nós fazemos equivalência financeira, não é? Um anel de diamante pode custar a mesma coisa que um automóvel. Então, financeiramente ou monetariamente, eles são equivalentes. Essa é a nossa prática no nosso dia a dia. No caso de ruído, nós vamos trabalhar com uma equivalência entre dose, né, que é dado em decimal ou percentual, né, e em dB. Então vamos fazer essa equivalência aí. Você está acostumado na NR15 a encontrar essa equação que aí está, que a dose, né, que ela é calculada conforme o limite de tolerância, e esse limite de tolerância pode ter um IDD de 3 ou de 5, que a gente também pode chamar de Q3 ou Q5, né, em cima do critério da exposição ocupacional, e essa dose é um acúmulo de várias frações que representam o tempo de exposição a um certo nível para o tempo máximo permitido para aquele nível. Como os níveis variam ao longo do dia, centenas, milhares de vezes, então, o número de frações que nós podemos ter de C1, C2, C3 são incontáveis ali. E no final de um período de medição, você vai ter a dose que representa aquela sua medição. Às vezes, expressar esse resultado em percentual ou decimal não atende à nossa necessidade. Por isso, nós precisamos transformar isso em um nível equivalente, que, segundo as normas, podem ter diferentes nomenclaturas. Na norma que nós vamos começar a trabalhar dos audiodosímetros, fala em LAV. Então você vai ver comigo aí que tem essa equação toda, e a sua dose que você calculou lá, né, de C1 sobre T1, vai entrar aqui dentro desse colchete também. Não é? No caso aqui, nós estamos trabalhando uma dose em percentual, por isso que vai ser dividido por 100 para poder fazer o devido ajuste aqui. Né? Esse recurso que nós temos, né, eles são importantes quando você vai atender às normas, às instituições. No caso da NR15, ela não fala em LEQ nem em LAVG. Né? A NR15 trabalha estritamente em cima de dose, em decimal, né, o que ela fala. Que se ocorrerem durante a jornada de trabalho, exposição a mais que um nível, você vai expressar isso num somatório de C1 sobre T1. Não, em nenhum momento fala em dB. Então quem interpreta a NR15 com base em decibel está cometendo um erro, porque você tem que trabalhar em cima da dose. A NHO, por sua vez, ela permite que você faça a medição da dose e converta o resultado para comparação com o padrão, o nível normalizado, que é 85 por 8 horas. Não importa já o trabalhador, você vai fazer aí uma adequação matemática, né, para poder comparar com isso. O INSS busca, né, ou exige que os LTCAT sejam feitos com base na NHO, portanto o resultado vai ser em NEM também. Estranhamente, o PPP muitas vezes é preenchido com LEQ ou LAVG. Como se trata da mesma instituição, no meu entendimento, tudo deveria ser expresso em NEM. Por outro lado, a NR9, que é uma norma prevencionista, né, ela aí fica um pouco mais livre, porque nós podemos trabalhar com dose, podemos trabalhar com LAVG, com LEQ e tal, da maneira possível que possa criar
uma maneira de proteção do trabalhador para a perda auditiva. Em termos de controle, efetivamente, que você vai dar um protetor auricular ou vai trabalhar com materiais acústicos, então não tem como trabalhar com dose. Vai ter que ser com algum tipo de nível equivalente, que nós estamos também já acostumados aqui, não é? Muito bem. Quando eu estou, então, trabalhando com isso, né, eu tenho que estar muito atento ao que o meu instrumento está me dando. Porque às vezes você compra um aparelho e você não sabe exatamente o que você está lendo ali, né? Eu vou usar aqui como figura esse dosímetro da Instrutherm, o DOS 1000, né, para ilustrar esse meu pensamento. Você recebe um aparelho desse, um dosímetro com um relatório enorme, às vezes com N resultados, e você fala, e agora o que eu faço com isso? Bom, a primeira coisa é que nós temos que ter muita consciência e conhecer as equações que o fabricante usou nessas nomenclaturas. Se não tiver no manual, você tem que pedir para o seu fabricante, para o seu fornecedor, informar você qual é a equação do LAVG, do NE, e LTWA e qualquer outra coisa que aparecer lá no seu relatório. Senão você fica um pouco capenga nessa sua interpretação. No caso desse modelo aqui que eu estou usando como figura, como ilustração, ele vai te dar o seu LAVG, o seu NE, que é o da NHO, que é, na verdade, a fórmula vai mostrar para você que é exatamente igual ao LEQ, não muda nada, tem um outro nome diferente. O seu NEM, que é o valor normalizado, né? O TWA, o seu TWA que é uma expressão mais usada nos Estados Unidos, né, que fala sobre também um padrão, né, que é semelhante ao NEM. Tanto é que quando você vê no aparelho um NEM calculado com uma dose de toda a jornada do trabalhador, o valor do NEM é exatamente o valor do TWA. Então, quando você tem esse cuidado, você tanto faz usar TWA como NEM, o resultado é o mesmo, desde que a dose represente 100% da exposição ocupacional. Muito bem, fiz um outro exemplo aqui para mostrar para você, de uma forma talvez assim mais simples. Note que nesse meu trabalho aqui, eu tenho uma área em azul que representa uma medição de 10 horas. Do ponto de vista de nível de pressão sonora, os níveis variam ao longo desse tempo. Hora maior, hora menor. Muito bem, se eu tentasse traçar nesse desenho azul um nível que fosse médio aqui, eu ia ter muita dificuldade. Não ia saber onde é que vai estar, até porque é uma grande logarítmica. Então, qual é a melhor maneira? Transformar essa área azul, que é uma área estranha, disforme, numa área retangular, que fica mais fácil de ser enxergado. O mesmo espaço, 25,6 centímetros quadrados em ambos. Só que na área vermelha, eu tenho no comprimento o meu tempo e na minha altura o meu nível. E esse nível aí na altura, essa altura é a mesma do começo ao fim. Então o que significa isso? Imagine que um trabalhador possa ficar hipoteticamente a um nível de 89,08 decibéis no mesmo tempo, no caso do meu exemplo, 10 horas. Então se esse nível não variar aqui ao longo de todo o tempo, o trabalhador fica exposto ao mesmo nível constantemente, a dose obtida por esse suposto nível que eu criei está 220%. Ou seja, o mesmo valor da área azul. Só que aí eu consigo enxergar com maior facilidade. Essa que é a ideia da equivalência que nós estamos falando, não é? Se eu pensar assim, bom, de onde é que vem tudo isso, né? As normas internacionais que disciplinam os aparelhos, elas trazem claramente como é que você calcula tudo isso aí. A norma americana S1.25/2007, ela chama isso de LAV, né? Independe se você calculou a dose com Q3 ou Q5, DD3 ou Q5, CNR15, não importa, o nome que ela dá para essa transformação chama de LAV, né? Mas ela parte da dose, primeiro calcula a dose, depois calcula o seu LAV. Enquanto que nas normas internacionais ISO e IEC, ela já não faz mais isso, porque ele não usa dose, usa somente uma integral dos níveis de pressão sonora. E é o que ela vai chamar de LEQ, como nós estamos mostrando para você aqui. Tá? Então o seu LEQ ele vai ser
Se não tiver ponderação em A, ele chama de LEQ. Se houver ponderação em A, na curva A, vai chamar de LAEQ, né? Mas não depende da dose de ruído. É uma integral dos decibéis. No caso também da ISO 1999, que é a inspiradora da NHO 01, né? Ela vai chamar isso aqui vai chamar isso de LEX 8 horas, né? Que é o mesmo NEM, mesma ideia, no conceito, mas também não fala em dose, ela fala de integrador, né? No caso da ISO tanto da 96 como da 99, não se aplicam a dosímetros, aplicam apenas a sonômetros, que trabalha por causa que trabalha com níveis e não com dose. Tá? Muito bem. Em termos assim um pouco mais prático, você vai fazer uma medição, vai usar um audiodosímetro. Você tem uma dose medida, não é? Essa dose medida que você julgou que vai fazer em 1 hora, 2 ou 3, porque você crê no seu entendimento profissional de que essa 1 hora representa, né, toda a exposição. Nesse período da medição, você cobriu várias tarefas repetidamente, então você está seguro disso? Então, se você fizer uma dose em 1 hora, 2 ou 3, você pode projetar isso para 8 horas. Se você tiver dúvida, não faça. Faça a jornada inteira, meça tudo. Né? Mas eu diria que na maioria das vezes, e vou até talvez exagerar um pouquinho, mas 90%, nós simplesmente podemos projetar, porque dificilmente o trabalhador muda assim, assintosamente a sua rotina. Em casos como manutenção, eletricistas mecânicos, aí é outra história, e aí não dá para projetar nada, porque cada dia é um dia, então seria que fazer aí uma eternidade de medições para ter alguma ideia. Uma vez feita a projeção dessa dose, aí sim, aí você está pronto para calcular o seu LAV, o seu LEQ, o seu LTWA e o seu NEM. Tá? Essa é a nossa prática. Tá? Se você pensar em sonômetro agora, que não usa dose, é a mesma ideia. Você está fazendo um medidor, que é um integrador, não é um medidor de leitura instantânea, portanto tem que ser um aparelho com mais recursos, um aparelho mais moderno até, e ele vai medir durante um período, que você também considere adequado, e vai dizer, ok, esse nível que eu tenho aqui, esse LEQ aqui, o meu LAEQ, ele representa o resto do dia. Então, na verdade, eu tenho aí um nível projetado também. E aí, se eu quiser usar o nome internacional, eu vou usar o LEX 8 horas, ou o LAEQ e vai. Tá? Até vou colocar aqui um pouco mais detalhado para você ver como é que é a equação internacional para isso, da onde traz a inspiração para a nossa NHO. Né? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho e agora pensar num exemplo aqui. Imagine que eu tenho uma medição, então, aqui de 10 horas, como a gente já mostrou antes para você, não é? E agora eu quero saber o meu nível de exposição normalizado. Como esse nível normalizado, eu assumo que vou comparar essa exposição de 10 horas com um limite para 8, porque esse é o padrão, esse é o normal, então o que eu tenho que fazer com a minha área, que antes era de 10 horas? Eu tenho que comprimir essa área. Né? Mas a área, quando eu comprimo, se eu encurto no comprimento, ela vai subir na vertical. Né? Porque o espaço é o mesmo. Né? Os 25,6 centímetros, eles não se perdem. Ele continua exatamente a mesma coisa. Então, subindo na vertical, ou seja, o meu nível que está na vertical vai aumentar. Então, por isso que quando eu faço uma medição longa, ou uma dose projetada de 10 horas, o meu NEM tende a ser maior que o meu LAV, o meu LAVG, o LEQ, porque o que eu fiz foi comprimir isso e subiu na vertical. Se eu pensasse diferente, que eu fizesse uma medição de 4 horas e aí eu vou comparar com 8, então o que eu estou fazendo? Eu estou esticando isso, pegando esse mesmo espaço, essa mesma área e projetando isso num espaço maior. Quando eu faço avanço no comprimento, a altura diminui. Então, no caso aí, o meu LAVG será maior que o meu NEM. Não é? Isso é puramente geométrico, esse estudo que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, essa é a maneira como nós interpretamos. Bom, se você tem dúvida ainda com relação a essas siglas e tudo, eu recomendo que você veja, então, lá nos nossos canais
da Instruterm no meu canal e outras dicas de mestre que falam dessas normas e tudo, não é? Tá? Mas de qualquer maneira, eu espero que você possa melhorar a sua prática de avaliação da exposição ocupacional ao ruído, use corretamente as expressões, entenda o que significa converter de dose para esses níveis equivalentes, né, para que o seu trabalho fique melhor, melhor e melhor. Então, desejo a você sucesso profissional na sua carreira, no seu trabalho de higienista ocupacional. Um grande abraço. Obrigado. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É um assunto bem diferente, né? Vocês viram aí as equações, as diferenças de níveis, das normativas. É um assunto bem difícil, vamos dizer assim, né? Mas que o professor deixou de uma forma, vamos dizer, bem fácil de entender, fácil entendimento, né? E é um negócio que até a gente no dia a dia acaba esquecendo, né? Então fica registrado aí no nosso canal da Instruterm para futuras consultas também. Tá ok? Obrigado e até a próxima.